axés dos bichos, os axés internos, como coração, fígado, pulmão, rinha, tudo que é ofertado após o sacrifício animal, aquele orixá ou aquela entidade para aqueles que ofertam a Exu e Pombogira. O que isso significa e qual é essa importância? Antes da gente falar sobre isso, eu não tenho como entrar nesse assunto antes de passar para vocês o conhecimento que eu adquiri, não só com os meus mais velhos, mas também através de estudos mais profundos e também com a minha própria ancestralidade. Os miúdos, eles são a principal oferenda das Iamins ou Xorongás, são as grandes mães, as mães feiticeiras. E essas senhoras, elas contêm o direito por Olodumare, que é o criador, de ser a grande força geradora do mundo. É através da força da Yamin que a mulher ela ganha a bênção de poder gerar uma criança no seu útero, de poder criar toda uma humanidade através dessa gestação, tamanha força dessas senhoras. Então elas são a força criadora de toda uma humanidade, tamanha força delas. Elas também agem como Adiogun. Os Adioguns são energias espirituais, a pedido de Olodumare, que agem como uma forma de fiscalizar a conduta ética e o caráter do ser humano aqui na Terra. Então, os Yorubás, da onde saiu o nosso culto de matriz africana, eles acreditam que ao encarnarmos, antes disso, nós fazemos promessas no Orum. Promessas essas que devem ser cumpridas aqui na Terra. E por isso nós consultamos ao oráculo para saber o que nós podemos ou não fazer, aquilo que nos traz o negativo, aquilo que nos traz o positivo referente ao nosso destino, entendendo sobre os Odus que regem a nossa vida, o nosso destino aqui no Aie. Quando o ser humano ele vem para a Terra e ele é corrompido, ele não cumpre aquilo que ele prometeu, que é a ética, que é o caráter, que é a boa conduta, que é o respeito ao seu próximo, e ele é corrompido pela arrogância, pela ganância, pela soberba. As Yamins, elas se enfurecem e percebem que eles não estão cumprindo com o que eles prometeram. E ela, então, com a sua força, ela resolve destruir o mundo, porque ela simplesmente entende que o homem, o ser humano, não é o homem masculino, mas o ser humano em si, que eles não são merecedores de ter essa bênção e de viver aqui no Aie, uma vez que eles não estão honrando com as promessas feitas a Olodumare, ao Criador. Quando as Iais, através da sua fúria, ela começa a tentar destruir o mundo através das perdas, das mazelas, das doenças, é avisado a Olodumare por Exu sobre a atitude que ela está tomando na Terra, a atitude drástica que ela está tomando. E Olodumare, então, pede para que Exu tente interceder. Exu tenta interceder e Exu não consegue. Então, Olodumare, de forma muito sábia, chega até Orumilá, que é o orixá da sabedoria, e diga, vá lá e interceda, não deixe que ela destrua o mundo. Não é isso, não é dessa forma que eles vão aprender. E Orumilá, muito sábio, ele vem então e consegue conter a fúria das grandes mães e ganha a permissão de Olodumare de levar a elas como se fosse uma chamada de atenção até um castigo. E a partir dali, Orumilá então decide que ao sentar à mesa dos orixás para se alimentar, para a comunhão dos orixás, como castigo, as Iamins, elas não teriam o direito então de se alimentar da carne completa daquele animal que está sendo ofertado, daquele animal que foi sacralizado. E as Yamins, então, passariam a ter como alimento principal os axés internos dos bichos. Então, ela se senta aos orixás, mas o coração, o fígado, o pulmão, o rim, tudo o que envolve os órgãos internos, eles são ofertados às grandes mães, às Iamins. Então, é o principal alimento dessas senhoras, o que muitos conhecem como Ipecé das Iais, tá? Então, por esse motivo, absorvendo esse conhecimento, eu não sigo a regra que muitas vezes acontece em todas as casas de axé. Quais são essas regras? De que todo animal que é sacralizado, os axés, eles são retirados, são preparados normalmente no dendê, dependendo da entidade ou dependendo do orixá que vai receber aquele axé, ele é preparado e é ofertado àquele orixá. Dessa forma, isso é uma regra e eu não sigo essa regra. Por quê? Quando nós vamos nos aprofundar no culto das Iamins, só as mulheres mexem com essas senhoras, mas existe a iniciação para o culto das Iais. E essa iniciação acontece através do culto tradicional ou do culto de Ifá.
Porém, homens podem pertencer ao culto das Iás, podem, mas esses homens, eles são escolhidos, podemos dizer, a dedo, pelas Iás, para que eles possam adentrar-se, iniciar ao culto das grandes mães, aprender sobre todo o segredo que acontece através desse culto, a importância dessas senhoras não só para a nossa humanidade, porque as Iamins ou Xorongás, elas são tão importantes que elas são tidas pelos Yorubás como a força geradora de toda uma humanidade. As Iamins, elas são a força de criação de toda uma humanidade, tá? A partir daí, tamanha força dela é ela que nos permite gerar uma vida e dar continuidade a toda uma humanidade. Por esse motivo, é necessário também se respeitar o momento de menstruação, da regra feminina, porque as Iás têm o templo, a mulher como um templo, o corpo feminino como um templo, que deve ser respeitado no momento da sua menstruação. Então, vocês percebam que uma coisa leva a uma série de outras reflexões e entendimentos. Eu fiz um vídeo aqui explicando sobre as mulheres, em hipótese alguma, se relacionarem no momento da sua menstruação, porque isso traz grandes perdas, grandes quizilas e até doenças para a vida dessas mulheres. Eu vou deixar depois aqui nos comentários o link aonde existem vídeos que vão complementar esse vídeo aqui que eu tô fazendo. Então, tendo todo esse entendimento, eu hoje compreendo que não são todos os orixás e nem todas as entidades que vão receber esses axés internos em respeito às grandes mães. E quando esses axés eles são ofertados, eles têm como a maior simbologia trazer o quê? Trazer saúde para a nossa vida referente a todos esses axés, aos órgãos que compõem o corpo humano, o corpo do ser humano. Então, o fígado, o rim, o coração e todos os outros axés internos que são ofertados, eles são ofertados no intuito de pedir saúde para o nosso corpo, para a nossa matéria, tá? E em respeito a essas senhoras, a grande maioria das vezes eu aprendi com Dona Padilha e com a vovó que nós não ofertamos para, por exemplo, toda energia masculina, para todo o Exu ou para todo o orixá masculino, em respeito a essas senhoras, a não ser que essas energias tenham ligação com o culto das Iamins. Então, quando se tem ligação com o culto das Iamins, aí sim, esses axés, eles são ofertados ou a essas entidades ou a um determinado orixá, tá? Então, eu não sigo uma regra, não são todos os axés dos bichos que são retirados e que são ofertados em respeito a essas senhoras. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deixem aqui nos comentários, mas é preciso entender sempre de forma mais profunda, buscar conhecimento, buscar informação, porque muitas vezes algo que a gente faz de forma errada ou inconsciente, isso pode nos trazer grandes mazelas, como, por exemplo, o ato sexual durante a gestação. A força geradora, que são dessas senhoras, elas podem não só nos destruir, mas também como nos castigar. Então, por esse motivo, o corpo ele é um templo. O corpo da mulher ele é um templo. É assim que elas enxergam. E o ato da menstruação é o momento em que seu organismo ele está sendo preparado para que você entre no seu período de fertilidade, aonde você tem a chance de dar continuidade a toda uma humanidade. Tamanha força feminina, tamanha a força do útero que é guardado e protegido pelas Iamins. E nesse caso, a gente também tem Oxum como uma grande força criadora. Por quê? Oxum foi a primeira Iabá que teve a permissão das grandes mães para adentrar ao seu culto e conhecer os seus segredos. Então, muitas vezes, quando não temos o conhecimento de ofertar direto às grandes mães, nós ofertamos a Oxum, pedindo para que Oxum venha interceder sobre a saúde feminina da mulher. Então, a mulher que se relaciona no momento da sua menstruação, ela pode ter perdas, ela pode ter grandes abortos futuros, ter dificuldade de gerar um filho, ela pode ter doenças como mioma, como outras doenças que envolvem o útero feminino. Isso, muitas vezes, é uma cobrança das grandes mães. E quando a pessoa não se relaciona sexualmente durante esse período,
passando, mas tem esses problemas, é a necessidade de recorrer a essas senhoras, mesmo que seja através de Oxum, para pedir a bênção e a cura das suas mazelas, pois é Oxum e as grandes mães que tomam conta do útero e dos órgãos femininos.